Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. Bora cantar um hino. Enquanto a gente estiver cantando o hino, você que trouxe a oferta ou o dízimo para devolver, nunca diz pagar dízimo ou dar o dízimo. Você fala assim, vou devolver o dízimo ou a oferta. Porque dízimo não é dado. Dízimo é devolvido. Deus te deu 10 reais, mas dizendo para você, na palavra dele, para você desses 10 reais devolver R$1. Que R$1 é dele. Então dízimo é isso. Louvado seja Deus. Então dízimo você não paga. Dízimo você não dá. Dízimo você devolve. Oferta do mesmo jeito. E assim vai. Bendito é o nome do Senhor. Mas também não tem aquele negócio de ser obrigado, forçado. Vou dar o dízimo. E sim, ainda tem muitos que dizem, vou pagar o dízimo. Sabe porque diz que não pagar o dízimo, que vem um tal de uns garfanhotos aí, não sei o quê, uma maldição, misericórdia, deixa eu correr logo e devolver. Então, está vendo que está devolvendo o dízimo à base de pressão, à base da força, certo? Se não tivesse esses gafanhotos, esses demônios, essas maldição, com certeza, se não existisse o inferno, muitos de nós não estariam aqui hoje, não. Né? Muitos não estavam aqui hoje, não. Muitos de nós estamos aqui porque o inferno existe. E eu sei que se eu não servir a Deus, vou parar lá no inferno. É assim que ensina a palavra de Deus. Mas eu me esforcei quando aceitei Jesus, que eu vi os irmãos dizendo, eu vou correr para servir a Deus, né? Porque senão a gente vai para o inferno, aquele medo. E um dia eu falei para um irmão, então parece que se não existisse o inferno, tu não estava aqui servindo a Deus. Então eu aprendi a servir a Deus baseado no amor. Aprendi muito com a morte de Jesus, que ele morreu naquela cruz por amor à minha alma, por amor à minha pessoa. Ele dizimou, não foi só 10%, ele dizimou 100% da vida dele. Certo? E se entregou voluntariamente. Jesus morreu, não é porque Jesus era fraquinho, não. Se Jesus quisesse ter matado aquele povo lá, bastava fazer assim, um sopro. Todos cairiam, morria todo mundo. Mas na hora, lembra que Pedro até desceu lá a espada, arrancou a orelha de um soldado? Jesus, para, Pedro. Faz assim não. Colou a orelha do soldado. E Jesus disse, espera aí. Jesus se entregou voluntariamente. Foi por amor à minha alma que ele se entregou. Não foi por falta de poder, de força. Não foi porque ele não tinha como se livrar daquele povo. Foi isso não. Lembra que antes eles foram lá pegar Jesus? Bastou Jesus dizer, a quem buscais? Eles, tudo no chão. Bastou Jesus falar isso. Então Jesus tem poder para matar todos. Mas por amor à minha vida, ele disse, para ignorância e salvar, eu tenho que me entregar. Para ignorância e salvar, eu tenho que morrer naquela cruz. Então Jesus morreu por mim, por amor à minha alma. Agora eu vou servir Jesus com medo de inferno. Eu aprendi, eu sei, a Bíblia diz que se eu não servir Jesus, eu vou para o inferno. É assim que a Bíblia ensina. Mas eu aprendi a servir Jesus por amor. Tudo que vou fazer para Jesus, eu fico me examinando e me perguntando, será que eu estou fazendo mesmo por amor? Será que eu não estou fazendo forçado?
Então você vai devolver um dízimo, eu vou devolver um dízimo, uma oferta. Eu tenho que me esforçar para devolver por amor, estender a mão, colocar a oferta ou dízimo e dizer: isso aqui é por amor. Agora, esse negócio de estar devolvendo, coração velho fechado, não sei o quê. Não, isso aí não faz certo? Não faz o que Jesus mandou fazer, não. Bora cantar em nome de Jesus, 372 em nome do Senhor Jesus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem sempre a te vencer, vencerá, por seu sangue vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate, vencerá, por seu sangue vence. Glória a Deus. Glória a Deus. Entre os inimigos, munhalda será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, por seu sangue vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abre as vossas Bíblias em nome de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, e do versículo 13 a seguir. Toma aqui, irmão João, essa moeda. Coloque lá esses 50 centavos, já tem dias que está aí. Quando a irmã que faz a faxina da igreja acha um dinheiro, deixa aqui. 10, 15 dias. Não apareceu o dono, vai para o caixa. Viu? Coloque lá mais 50 centavos no caixa de Jesus. Mateus capítulo 3, e do versículo 13 a seguir. Glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água.
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Curva a sua cabeça em reverência à palavra de Deus, em reverência a Deus, e vamos agradecer o Senhor pela leitura. Querido Deus, louvamos o Senhor pela nossa existência, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, louvamos o Senhor por mais um dia, pelo pão, pela veste, pelo ar, louvamos o Senhor por estarmos aqui, louvamos o Senhor pela palavra lida, e te pedimos em nome de Jesus que toma a primazia da nossa reunião e nos abençoa ricamente, abrindo a porta da palavra, me ajudando a ministrar a palavra, ajudando todos nós a entender a palavra e ajudando a gente a colocar em prática, Deus. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Está conosco nosso amigo Leandro. Cadê Leandro? Deus abençoe. E Johanna, Deus abençoe. E Lauane, Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio. Irmãos, nós vamos meditar nesse assunto, que é sobre o batismo de Jesus, o batismo em águas, certo? Não foi o batismo com fogo, não foi o batismo com o Espírito Santo, não, foi o batismo em águas. Louvado seja Deus. Jesus, ele esperou o tempo, porque a lei exigia, cobrava, que a pessoa só poderia batizar aos 30 anos. Então Jesus esperou. Alguém só podia assumir a liderança de uma associação, de um grupo tal, depois do batismo. E Jesus teve que esperar. Durante esse tempo ele foi trabalhar de carpinteiro com o pai e tal. Mas Jesus esperou para se cumprir a justiça. Foi o que ele falou para João. Então Jesus ele veio da Galileia. João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão. E Jesus chegou, conversou com João e disse que queria ser batizado. Foi muita honra para João Batista batizar o Senhor Jesus, batizar o Filho de Deus. Aí João até disse: rapaz, eu quero ser batizado por ti, tu vem a mim. Então, na mente de João Batista, Jesus era maior do que ele, Jesus mais poderoso do que ele, e que ele não era digno de mergulhar Jesus na água. Mas Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o permitiu e batizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e todos viram o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, e todos ouviram: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, no batismo de Jesus estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus esteve presente ali, o Espírito Santo esteve presente, e Jesus, o Filho, também. Então, o batismo em águas
Louvado seja Deus, é um dever de todo aquele que entendeu a palavra de Deus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E o que eu acho engraçado é que cada coisa chama a atenção e cada coisa se torna um teste. Irmãos, exemplo, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração e jejum, uma consagração de 24 horas. Daqui a pouco você já vê, irmão, eu sinto umas dor aqui, sabe? E acho que não vai dar não. Irmão, quando eu fico com fome, minhas vistas começam a escurecer. Rapaz, é tanta mentira. É tanta mentira que a gente fica olhando e dizendo, meu Deus. Irmãos, vamos para a vigília. Irmão, sabe o que é? É que quando eu perco sono, no outro dia eu fico ruim. Eu tomo um remédio, eu tenho que ir. Cada coisa é um teste. Se tem visão de Deus, podia muito bem entender. Eu vou fazer o jejum. Quando o profeta falou para o rei Naamã, desce até o rio Jordão e mergulha 7 vezes e tu vai ficar curado dessa lepra. O rei até questionou e disse, ei, lá onde eu moro tem o rio Nilo, o rio Jordão, as águas é suja, e lá onde eu moro o rio Nilo a água é pura, é cristalina, eu não podia mergulhar lá? Aí a criada do rei disse, meu rei, meu senhor, se ele está mandando, vai. E ele estava com uma lepra. E ele foi. Chegou lá, ele mergulhou uma vez, mergulhou a 5ª, a 6ª. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, ele ficou purificado da lepra. Então imagina se aquele rei, e quem estava por ali podia até entender a justificativa do rei. Ele é rei. Ele está com uma lepra. Ele está debilitado. Ele está fraquinho. Mas a empregada do rei disse, meu senhor, vai lá, faz o que o profeta está mandando. E foi abençoado. Lembra da mulher que só tinha um pouquinho de farinha, de azeite, para fazer um bolo para ela comer, mas o filho morrer. E o profeta chegou e disse, faz um bolo para mim. Se fosse um bocado de crente de hoje, ia dizer, esse profeta vai lá para os quintos dos infernos, eu vou fazer o bolo para mim e para meu filho, eu vou fazer bolo e dar para o chefe, vou dar para o profeta comer, e eu e meu filho ficar com fome. Mas ela foi lá e fez. E o trem andou. Bora fazer uma consagração 24 horas. É um teste. Mas se for, é 5% da igreja e olha lá. Na vigília do final de ano, uma irmã falou para mim, eu nunca tinha participado de uma vigília. E tinha uma doença. E quando veio para a vigília, ficou curada. Porque eu falei, vem para a vigília. É um teste. Um dia nós estávamos vindo de um culto, André Alves. Eu disse, não. Minhas coisas é no repente. Não.
Aí ele baixou a cabeça, tá bom, hoje você não vai. Baixou a cabeça, Pai do Senhor, Pai do Senhor. De noite ele veio para a igreja. Quando chegou aqui na igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Olha como que é Deus. Deus é assim. Precisava Deus ter cobrado aquilo de Abraão para levar Abraão a ser pai na fé? Ao nosso modo de entender, não precisava não. Abraão não tem filho, a mulher é estéril, Deus vai dar Isaac. Abraão todo alegre, o menino já estava indo para os holocaustos com ele, o menino já sabia o que era o sacrifício, sabia que o sacrifício, para realizar aquele sacrifício, aquele holocausto, tinha que ter a lenha, o facão, o fogo e um cordeiro. Chega lá, Isaac vê só a lenha, o fogo, o facão. Isaac faz uma pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão teve que explicar tudo: meu filho, Deus me pediu para eu sacrificar você. Eu não posso desobedecer meu Deus. Já pensou se fosse os crentes de hoje? Já ia alegar logo até o dízimo que dá para Deus, que devolve na igreja. Por que Deus permite isso na minha... Não tem um bocadinho? Todo mês eu chego lá e devolvo o dízimo, irmão. Primeira coisa que alega é dízimo. Tu não está dando nada para Deus, tu não está dando nada para o Senhor, tu está devolvendo o que é dele, não é teu não. Deixa de ser ignorante a respeito das doutrinas de Deus, aprende o que é doutrina do Senhor. Mas Abraão não questionou, Abraão foi lá, explicou tudo para Isaac, amarrou Isaac, colocou sobre a lenha e tinha que degolar, tinha que matar o cordeiro em cima da lenha. E Isaac já estava amarrado sobre a lenha. E Abraão levantou o facão para dar no pescoço de Isaac. Aí ouviu a voz de Deus: chega, Abraão, faça isso com o menino. Então também não vem para cá me perguntar por que Deus, por que não sei o que. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, o que Ele apraz, o que Ele acha de fazer. E o meu dever, o teu dever é sujeitar a Ele independente de qualquer situação. E larga de ser idiota, de ficar achando que Deus te deve satisfação. Ele não deve satisfação a nós, é nós que devemos satisfação a Ele e sujeição a Ele. Quer ser abençoado, deixe de viver questionando por que eu sofro assim, por que eu passo assim. Cale a sua boca e aquieta, porque Ele é Deus, Ele é dono da razão. Eu e você não somos dono da razão não, dono é Ele, dono é Ele. Quando Abraão passa por tudo isso, aí Deus vai: Abraão, sim, Senhor. Conta as estrelas do céu aí. Senhor, não consigo. Conta aí os grãos de areia da praia. Senhor, não tem como. Ei, Abraão, assim também será a tua descendência na terra. Aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Mas aqueles que se levantar contra ti, se levantará contra eu, e eu amaldiçoarei, Abraão. Então Deus ele faz teste. Ele testa a gente. Ele já me testou várias vezes. Ele está me testando hoje. E quando nós chegamos no batismo, nós sabemos que o batismo é uma doutrina, é uma ordenança do Senhor. É ordem do Senhor. Batismo é ordenança do Senhor.
Mas quando a gente fala do batismo, antes de 60 dias ou 90 dias do batismo, muitos estão num fogo. Jesus é bom. Quando fala do batismo, uns até desvia da igreja. Outros, vou deixar para o próximo. Outros, eu não estou sentindo. Batismo não é para deixar para o próximo. Batismo não é para sentir. Batismo não é para eu fazer quando a minha vontade chegar. As doutrinas de Deus é para eu viver ela, independente se eu sinto vontade de viver ou não. É meu dever viver. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu quero ser abençoado, você acha que Abraão levantou um facão para cortar o pescoço do filho com vontade? Abraão ia fazer aquilo porque Deus mandou fazer. Mas muitos às vezes dizem, eu só faço quando... Não, aquilo que está na Bíblia, aquilo que é ordenança, é para a gente esforçar e chamar essa responsabilidade de encarar. Se queremos ir morar no céu, porque após o batismo, a pessoa agora passa a tomar a Santa Ceia. A gente sabe que algumas pessoas não podem batizar, porque ainda não é casado civilmente, que nossa igreja é uma igreja de ir para o céu, nossa igreja não é igreja que está ensinando o povo a ir para o inferno, e tem um bocado de igreja evangélica ensinando o povo a ir para o inferno. Você chega lá em certa igreja aqui em Iraquara, pastor batiza o caba com 2 mulheres, batiza o cara amigado, e depois do batismo vai dar Santa Ceia. Porque a igreja, ela batiza as pessoas para membrar as pessoas, e aí dá a ceia. Aí a pessoa está amaziada, está amigada, está no pecado chamado fornicação. Aí quando você lê lá na Bíblia, diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Aí eu batizo um fornicário, eu dou ceia para ele, e ele acha que está certo, porque o pastor está dando. Eu tenho que explicar para ele. No momento, é melhor você não batizar, não tomar Santa Ceia, do que batizar e tomar Santa Ceia indignamente. Porque a palavra do Senhor diz que quem participa da ceia indignamente, participa para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Uma coisa tão clara. E aí uma cambada de pastores miseráveis, dizendo para o povo que pode batizar de qualquer jeito, e dando Santa Ceia. E vê se as igrejas deles aqui em Iraquara tem crente como a nossa. Não tem. Aí eles não falam a verdade, porque acham que falar a verdade vai espantar o povo, que o povo vai embora. Socorre da verdade quem não quer a verdade. Agora quem quer a verdade não corre não. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, de um casal, o irmão já idoso, de outra igreja, estava lá encostado, fui lá falar com ele. Eu quero te ajudar para o senhor se oficializar a sua. Ele olhou para mim e disse, mas um pastor muito sábio me batizou e disse que isso não tem problema não.
Eu disse: o senhor não vai por pastor, vai pela palavra de Deus. Porque tem uma cambada de pastor endemoniados que eles não estão zelando mais nem pela alma deles, quanto mais pela do senhor. Como é que o senhor está amigado e o senhor está ceando? E aonde fica a palavra de Deus? Então a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos participar da ceia indignamente. Que quem participa indignamente, participa para a sua própria condenação. E eu, que sou um líder, eu tenho que ensinar para a pessoa, mostrar para a pessoa. E aquele que aceitou Jesus para ir para o céu, ele entende. Se não dá para ser agora, vai ser no final do ano, nós vamos correr atrás, mas vai dar certo. Mas vamos participar da ceia, dignos. Pastor, o povo diz que para batizar tem que ter 1 ano de crente, tem que ter 2 anos, tem que ter 5 anos. Ninguém pode provar tempo, quantos dias de crente para batizar. O batismo não é para salvar ninguém. O batismo é apenas uma confirmação da salvação de Deus na vida da pessoa. Batismo não é para salvar ninguém. Não é o batismo que salva. O batismo apenas confirma a salvação. E se a pessoa aceitou Jesus de coração e quer batizar na mesma hora, pode, pastor? Pode. Porque o tal do Filipe, servo do Senhor, batizou o tal do eunuco na hora que o eunuco aceitou Jesus. Uma vez, eu nunca fui puxa-saco de pastor, mas eu estou ansioso para ir para a nossa convenção a semana que vem, em Salvador, só para me receber a mão do pastor Valdomiro na minha cabeça. Então eu entendo que ele é uma autoridade de Deus na terra sobre mim, e eu entendo que se ele colocar a mão na minha cabeça, que eu receba a bênção de Deus. Isso aí é desde lá da antiguidade. Então nunca fui puxa-saco, mas sempre reconheço o que cada um é na terra. Então quando eu ia para um batismo, tem obreiro que ele gosta de ser bajulado, de ser... Não bajulo ninguém. Se quiser andar comigo, me procura, embora andar. Agora eu ficar adulando o cara não, sou disso não. Mas quando eu ia para um batismo, eu ia para uma festividade, eu chegava para o pastor e dizia: qualquer coisa pode coçar o pé da orelha, que eu já sei que o senhor está me chamando, que eu vou lá. Eu ficava de olho no pastor. Eu ia para o batismo, eu era presbítero, eu já levava uma muda de roupa numa bolsa. Chegasse lá, eu pensava, pode ser que venha um imprevisto, uma coisa assim, o pastor tem que... E aí precisa de um para batizar. E se ele me chamar e eu não tiver outra muda de roupa, quase 40 quilômetros de casa, então já levava a muda de roupa dentro de uma bolsa. E eu ficava de olho no pastor. Um dia o pastor estava batizando, uma pessoa lá adoeceu e ele teve que socorrer. Olhou para um lado e para o outro, sabe que nós vamos? Eu disse: pois não, meu pastor, batiza o povo aqui. Ele estava batizando e eu catei a capa do pastor. Tchau, pastor. Olha, tem um nome assim. E eu caí para dentro. Chego para cá, meu irmão, pai, batizando o povo.
Acabei de batizar o povo, eu disse: quem quer aceitar Jesus? Quem foi que Deus tocou no coração aí, quer aceitar Jesus? Um homem veio, aceitou Jesus. Eu disse: se prepara para no próximo batismo. Ele disse: mas eu quero batizar hoje. Eu disse: quem é que conhece esse homem? A esposa dele, que eu já conhecia. É meu esposo, irmão Agnovan. Ah, é seu esposo, irmã? É. Como é que ele é? Pastor, só estava faltando isso aí mesmo, aceitar Jesus. Quantos concordam eu batizar esse homem? Os que estavam lá, amém? E eu para dentro da água e batizei o homem. Daqui a pouco, já chegou no ouvido do pastor. Agnovan, BBB, fez um negócio errado. Eu cheguei lá no culto: pastor, tem um BO para tu aí. Eu disse: é, moço. Ele disse: é. Então bora ver. Aí me contou o caso. Aí eles queriam me punir. Eu disse: rapaz, dá um tempo dos 2, 3 meses, para ver quem é essa pessoa. Será que ele não aceitou Jesus, não foi de coração mesmo? E daí se foi de coração? Tem gente que a gente batiza ele com 10 anos de crente e ele não permanece na igreja. Tem gente que você batiza ele com 2 dias de crente e ele permanece. Então ninguém sabe quem é que vai permanecer ou não. Que também o batismo não dá garantia que a pessoa vai permanecer. O que dá garantia que eu vou permanecer é eu vir para a igreja, eu orar, eu jejuar, ler a Bíblia, viver a Bíblia. É isso aí que me dá garantia que eu vou permanecer. Batismo não dá garantia para a pessoa permanecer, não. Aí, então bora esperar uns 3 meses. Aí o homem se tornou um braço forte do pastor, orando de madrugada pelo pastor na igreja, que Deus falou, Deus batizou ele com o Espírito Santo. E depois eles não me puniram. E hoje é obreiro essa pessoa, esse irmão. Então, tempo de batismo, isso é uma coisa que antigamente ficava a igreja fazendo um monte de exigências. A igreja não, as lideranças, não é os crentes, os membros, não. Então, o que eu preciso é ensinar. Você aceitou Jesus de verdade? Você aceitou Jesus de coração? Você sente que você teve um encontro pessoal com Jesus? Sinto. Você crê que Ele morreu para te salvar? Creio. O que mais precisa ficar cobrando? Está liberto? Porque se você batizar, você está fumando. E a gente batiza você fumando. A gente não sabe de nada. Culpado não é a gente, não. Que eu não sou onisciente, também não sou adivinhão. Não sou onisciente porque esse atributo pertence a Deus. Não sou adivinhão porque adivinhar é do Satanás. E eu não ando com ele. Então eu não adivinho nem sou onisciente. Então você está liberto? Você está ok? Estou. Então bora. O batismo é isso. O batismo é uma confirmação da salvação de Deus na nossa vida. Mas se eu estou livre para batizar e não quero batizar, aí, meu filho, é porque não é salvo. Quem está livre para batizar e não quer batizar, é porque não é salvo. Porque se você encontrou com Jesus como eu encontrei, se você teve um encontro pessoal com Ele como eu tive, é forte demais. Aceitei Jesus dia 2 de maio de 93. No mês de junho teve um batismo lá em Barro Alto. E nós pertencíamos a Barro Alto. Eu mais Gilvinha, não era casado civil. O irmão explicou para nós, a gente entendeu. Tá certo, irmão. Mas nós vamos lutar. E quando foi em agosto de 93, nós casamos civil. E dia 11 de setembro
de 93, nós fomos batizados pelo pastor Juvencio, ali em Gameleira, lá na Tiririca, de frente da casa do irmão Valdeci. Nós fomos batizados. Você pode ver lá, 11 de setembro de 93, que foi um domingo. E nós fomos batizados ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquele dia, nós arrumamos um carro para ir, o cara furou com nós, não foi. O irmão Dori estava lá com a C10 véia, que ele carregava lenha para forno de carvão, para fazer carvão, e não tinha um laço da carroceria, não. Carroceria de madeira, mas não tinha um laço, não. Só tinha as travessas. E aí a poeira subia. Mês de setembro naquela região nossa. Os carros já bateu a terra, que só está aquele pozinho fino. Quando passa. E aí nós... Dori disse, moço, eu queria levar vocês, mas eu comer. Eu disse que nada, moço, nós vamos aqui mesmo. Aí nós ficamos em pé. Pisamos naquela estora de madeira ali da carroceria da C10. E ai de um se escapulisse ali e caísse. A roda estava aí, vendo tudo. E o poeirão subindo. Eu mais Juvinha e outros. Segura! E essa carroceria velha dessa C10 solta. Nós ali em cima. Nós chega lá. E aí nós não sabíamos nem como voltar. Porque Dori morava em Gameleira. Mas não sabia como que a gente ia voltar. Eu falei para os irmãos. Lá na Gameleira os irmãos não vai deixar nós com fome. Nós vamos almoçar. Nós vamos jantar. Nós vamos ter casa, banheiro para nós tomar banho. E quando for a noite, depois do culto, depois da festa, nós vamos embora a pé. É só umas 3 horas a pé, não tem problema não. Nós vamos a pé, nós já estamos batizados mesmo. Acabou. O que nós precisamos é chegar lá até 10 horas da manhã, porque o batismo vai ser 10h30. Nós chegamos lá, parecendo que nós estávamos cavando tatu. Dos olhos a cabelo, a tudo. Cheio de terra. Mas chegamos. E numa alegria. E a irmão Juvencio já estava arrumando lá para batizar o povo. Chegamos, irmão Juvencio. Pois chega para cá, meus irmãos. É bom que já batiza e já tira essa terra aqui nessas águas. Então, quando você conhece Jesus pessoalmente, quando você vê falar da doutrina do batismo, você tem sede do batismo. É muito fácil saber quem tem sede, quem não tem, quem aceitou Jesus de verdade, quem não aceitou de verdade. Então eu preciso fazer um autoexame e ver se eu aceitei Jesus de verdade, para eu não ficar enganando eu mesmo. Se eu não aceitei Jesus de verdade, eu vou botar para aceitar, mas tem que reparar essa coisa errada. Mas eu preciso ter sede. Se eu não tenho sede das doutrinas bíblicas, por mais que eu não estou conseguindo viver, mas eu tenho que ter sede. Eu tenho que ter sede das doutrinas. A doutrina da palavra de Deus tem que ser água, para eu ter sede de beber. Se o crente ele não tem sede da doutrina, se ele não tem vontade de viver a doutrina, ele pode aceitar Jesus, porque está muito longe. Então eu preciso ler a Bíblia e ter sede, ter fome, querer viver, querer saciar minha alma com a doutrina da palavra de Deus. Então os irmãos que vão batizar, quando aqueles que conheceram Jesus de verdade, quando eles chegar ali na piscina, chegar ali no tanque batismal,
Louvado seja Deus, que ele começar a descer a escada, ele vai começar a sentir algo de Deus na vida dele. Isso é inevitável. Isso é inevitável, porque quando eu cheguei ali na frente da casa do irmão Valdeci, irmão Valdeci é irmão do pastor Walter Ney, do irmão Juvencio, saudoso irmão Siné, pastor Siné. Quando eu cheguei ali na casa do irmão Valdeci, que o irmão Dori parou o carro, sabe o que é aquela vontade de correr para a água? Aquela vontade de chegar ali. Então, quando eu aceito Jesus de verdade, eu também passo a ter sede pelas doutrinas de Deus, passo a ter sede, eu passo a querer cumprir as doutrinas do Senhor. As doutrinas do Senhor passam a ser algo forte em mim, passa a falar constantemente comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Então o batismo é isso. E quando o irmão Juvencio fez aquela oração, pedindo Deus para tomar a direção, que ele iria batizar aqueles irmãos, nós começamos a chorar. E quando o irmão nos mergulhou na água, a gente saiu dali sentindo algo sobrenatural, chorando de alegria por ter cumprido com a palavra de Deus. Aí quando foi no começo de outubro, louvado seja Deus, nós participamos da primeira Santa Ceia na casa do Senhor. Você vê que aceitar Jesus para muitos é tão sem importância, tão sem sentido, que tem pessoas que lembram do dia que nasceu, lembra do dia do seu primeiro emprego, lembra do dia que comprou a primeira bicicleta, lembra do dia que arrumou uma namorada, um namorado, lembra do dia do noivado, lembra do dia do casamento, lembra do dia do primeiro filho, mas não lembra do dia que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Porque aceitar Jesus para essa pessoa foi menos importante, fez menos sentido do que todas essas coisas que eu acabei de falar. Porque quando uma coisa faz sentido na nossa vida, essa coisa marca a gente. Por que que isso marcou minha vida? Porque dia 2 de maio de 93, eu cheguei na igreja Assembleia de Deus lá em Umburana, e eu cheguei atribulado. Eu tinha tentado suicídio 3 vezes, estava com um demônio na vida me desgraçando, me destruindo. E quando eu cheguei ali, lembro dos hinos, dia 2 de maio agora fez 30 anos, lembro dos hinos da harpa, lembro da palavra, lembro quem pregou a palavra, lembro dos irmãos que fizeram a oração por nós. E quando os irmãos impôs as mãos sobre nós, eu senti algo ruim saindo de dentro de mim, e senti aquela coisa, algo bom entrando. Comecei a me alegrar. Então por que que o dia que eu aceitei Jesus marcou minha vida? Porque algo sobrenatural aconteceu. Porque quando você encontra com Jesus pessoalmente, algo sobrenatural acontece. E esse sobrenatural não tem como esquecer. Louvado seja Deus. Não tem como esquecer. Tem como não. Agora, se aceitar Jesus para você, você nem sabe que se foi segunda, se foi terça, se foi qual mês. Pergunta para alguém qual a data do seu batismo. Oh, eu esqueci.
Sabe, eu fico assim, passando aquilo, me dá uma raiva. Eu tenho ciúme de Jesus. Gosto de perguntar, ô irmãozinho, ô irmãzinha, que dia foi o primeiro beijo? Ah, foi tal dia. Foi 7 horas da noite, na frente da casa dela. Marcou. Agora encontrar com Jesus não marca, né, seu miserável? Depois o namorado te trai, a namorada trai, puxa por os cabelos, um monte de coisa. Mas Jesus não trai ninguém, Jesus não puxa o cabelo de ninguém, Jesus não faz ninguém. Mas quando não marcou sua vida é porque infelizmente você não aceitou Ele de coração não. Você aceitou ei, vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus que você está longe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus marcou, porque o meu encontro com Jesus marcou minha vida. Porque eu estava sofrendo. E quando eu encontrei Ele, Ele marcou minha vida e mudou minha vida. Eu lembro da data que aceitei Jesus, que fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, quando fui chamado para cooperador, para diácono, para presbítero, para evangelista, para pastor. Sei da data que fui empossado em Umburã, sei da data que fui empossado em Brejinho, sei da data que fui empossado aqui. Eu esqueço do meu aniversário biológico, mas do aniversário espiritual, do meu nascimento espiritual, do meu nascimento, não dá para esquecer. Então, quando você encontra com Jesus, de verdade, é algo sobrenatural que acontece. Então, quando a gente fala, ei, vai ter batismo, eu já falo para os irmãos, quer ver? Tu vai ver. Tem irmão que está no fogo, é mesmo, né, irmão? Ei, tal. Quando diz, ei, tem batismo, murcha. Por que murcha? Porque desiste? Porque esfria? Porque infelizmente não teve um encontro pessoal com Jesus. Porque quem teve um encontro pessoal com Jesus, as doutrinas de Jesus se torna água ou alimento para a nossa alma, e a gente depende disso para sobreviver espiritualmente. Eu dependo do batismo para eu sobreviver espiritualmente. Eu dependo da santa ceia do Senhor para eu sobreviver espiritualmente. Bendito ao nome de Jesus. Eu dependo das doutrinas de Jesus para eu continuar. Porque as doutrinas de Jesus, quando a gente consegue viver as doutrinas de Jesus, a gente consegue força para a nossa vida. Domingo é o nosso batismo. Grave isso aqui, você que é membro da igreja, você tem o dever e a responsabilidade de estar aqui no máximo 3 horas da tarde. Porque não é o pastor que julga alguém, é a igreja. O pastor, ele não tem o direito, ele não tem o direito de julgar, dizer eu te batizo ou eu não te batizo. Quem tem esse direito é a igreja, é os membros. Então, você grave isso aqui, que os irmãos vão estar ali, e você preste atenção. Lembra que eu faço isso? Irmãos, estão aí os candidatos para a apreciação dos irmãos. Tem alguém que você não concorda em batizar? Eu estou transferindo a responsabilidade, porque a responsabilidade aí não é do pastor, é da igreja. Ah, batizou fulano que estava assim, o culpado é você que não veio para falar. Não é pastor não. Então no domingo a igreja, os irmãos venham e nós vamos fazer o batismo em nome de Jesus. Muitas pessoas vão descer as águas batismais. E quando for na ceia de julho, vão ceiar.
Amanhã, às 7 horas da noite, você que não é membro, você que ainda não é batizado, que você vai batizar ou não, você deve vir participar da reunião amanhã à noite. A gente dá oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida e tal e tal. Fica de pé e embora orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Orar pela família do nosso irmão. Como é que é, irmão Luiz? O nome daquele menino, moço, não foi visitar lá, irmão, o senhor? Aquele dia aqui. Aqueles dois irmãos, os jovens aqui. Sim. Diz que o pai dele faleceu hoje. Lá na Lagoa Cercada. E o irmão passou lá onde eu estava trabalhando para pedir oração. E vamos orar pela família lutada. Orar pela família de seu Rubens também, que Deus... Vamos orar pela irmã Clarice também, que está hospitalizada, para que Deus possa restaurar. E quantos mais necessitam da oração? Eu também em minha casa, viu? Lembra de nós. Na hora que você estiver lá sem fazer nada, dobra teu joelho e ora 5 minutos, 10, 20 por mim, pela minha casa, pela minha família. E nesse momento, se tem alguém que não é crente, você que ainda não é crente, se Deus tocou no teu coração nesta noite para tu aceitar Jesus, e quem sabe já batizar logo domingo, se Deus tocou no teu coração para aceitar Jesus, eu te convido para vir aqui à frente, para nós te apresentar a Deus. Domingo, depois do culto, mais 2 pessoas nos procurou na secretaria para aceitar Jesus. Tem alguém nesta noite que Deus tocou? Ei, irmão, tu está do lado desse irmão aí, dessa irmã aí, dessa pessoa que não é crente? Toca no ombro dessa pessoa e diz: bora lá, eu vou com você. Faça isso aí, pelo menos isso aí. Oramos em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui, pela palavra. Te agradeço por ter me salvado. Te agradeço por ter me levado ao batismo. Te agradeço pela Santa Ceia. Muito obrigado. Peço ao Senhor que ajude os teus filhos a chegar ao batismo no domingo. Peço ao Senhor que ajude o teu povo. Churicanta, labachúria. Porque daqui até domingo o diabo vai tentar, o diabo vai lutar para impedir essas pessoas de descer as águas batismais. E peço ao Senhor que joga por terra toda a obra de Satanás e leva teus filhos ao batismo. Peço ao Senhor que visite essas pessoas que pedimos oração e abençoa segundo a necessidade. Peço ao Senhor que abençoe teu povo, a tua igreja nesta noite que levantou as mãos pedindo oração. Abençoa ricamente a vida de cada um ou dos seus parentes, seus amigos. Dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.